Good morning, ladies and gentlemen. Good morning to the co-chairs press conference. We will start right now. We are missing one of our co-chairs who will Está join. faltando apenas um dos nossos palestrantes, a Luísa Helena Trajano. Ela vai chegar um pouquinho mais tarde nessa coletiva. Bem-vindos à edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial de 2018. O nosso tema é a América Latina no momento da virada, dando forma a uma nova narrativa. Temos um painel de co-chairs que vão passar toda a reunião conosco e agora eles vão compartilhar as expectativas deles para esse encontro e também sobre essa reunião. Eu vou agora apresentar os nossos panelistas e cada um deles vai falar um pouco sobre o que esperam dessa reunião e para essa região. Temos aqui, então, Cândido Botelho Bracher. Ele é CEO do Itaú Unibanco Brasil. Depois temos o Sr. Paul Bulcke, que é presidente do Conselho da Nestlé. Temos a Maria Cristina Frias, que é presidente do membro do Conselho e colunista da Folha de São Paulo. Temos o Michael Gregoire, que é CEO da CA Technologies, nos Estados Unidos. Temos Luiz Carlos Trabuco Capi, presidente do Bradesco, e Nguyen Woods, que é reitora da Faculdade de Governo da Blavatnik School, na Universidade de Oxford. A Luísa Helena Trajano, que é presidente do Conselho da Magazine Luiza, chegará em alguns momentos. Então, agora eu passo a palavra para os senhores. Muito obrigado, Ian. Me disseram que eu posso falar em português? Sim, nós temos tradução. Un grande prazer estar aqui. Es un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes. Tengo la impresión de que este foro económico de Latinoamérica de América Latina ocurre en un momento fundamental para América Latina. La región está pasando por una retomada del crecimiento y sobre todo aquí en Brasil. La región también pasa ahora por desafíos recientes en el comercio exterior, con el tema de las barreras de protección siendo dirigidas Muito obrigado, Sr. Bulcke. É um prazer estar aqui, uma grande alegria, ter sido convidado para ser um dos chairs desse evento da América Latina aqui em São Paulo, por muitos motivos. Primeiro, por um motivo pessoal. Eu estou ligado ao continente da América Latina já por um grande período da minha vida.
Eu comecei trabalhando para a Nestlé, não aqui no Brasil, mas na América Latina. E estou já na América Latina há 17 anos, então tem um dado emocional, né? É o meu continente, de certa forma, também. Do ponto de vista profissional, como eu disse, 17 anos da minha vida profissional. A Nestlé, a minha empresa, está na América Latina há quase 100 anos, já são 89 anos no Brasil. E estamos presentes em quase todos os países. Então, estamos profundamente envolvidos neste continente. Estivemos aqui nos tempos bons e nos tempos ruins, vale lembrar. Tivemos altos e baixos aqui no continente e nós continuamos aqui, fomos sempre parceiros. Continuamos investindo pesadamente aqui. Mas tem um outro aspecto. Eu acho que a América Latina, e esse título diz, né, o momento da virada, né, e dando forma a uma nova narrativa, esse é o título do fórum. Tivemos tantos momentos de virada e em alguns momentos, tomamos viradas certas e erradas. E também estamos falando de uma nova narrativa, uma nova esperança. É claro que há momentos de frustração. A América Latina parece o continente do futuro permanente. Mas agora eu sinto que tem uma coisa acontecendo que nos dá razão para um otimismo verdadeiro. É um momento importante. Temos muitas eleições, são 6 eleições, 7, né? Neste ano e também 6 no próximo ano. Ou seja, há um momento de renovação democrática ocorrendo em todo o país e isso nos permite ter esperanças de mudança prática. O panorama econômico não parece ruim no mundo, não apenas aqui, então, num contexto mais amplo. E essa é uma onda que a América Latina deve surfar em relação aos recursos naturais, agricultura. Essas são forças da América Latina. A questão da demografia também. A questão para os jovens. Isso será visto ainda ao longo dos próximos 20 anos. Então, é uma oportunidade que temos que aproveitar. A tecnologia, claro, vai ajudar. Eu me lembro quando os celulares foram introduzidos no mundo. A América Latina foi um dos continentes que abraçou essa tecnologia mais rapidamente. E há muitos desafios, é claro. A América Latina não é para instituições fracas, a produtividade não está tão alta, temos muito uso de mão de obra, temos corrupção, muita desigualdade de renda. Então, temos muitos problemas, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui, para conversar e começar a ter disciplina e fazer as coisas que são necessárias ao longo do tempo. É claro que o governo tem um papel, a indústria tem um papel e a sociedade tem um papel a desempenhar. Mas não vamos perder agora essa chance de fazer as coisas do jeito certo. Vamos parar com as experiências e vamos fazer o que é óbvio, que está, de fato, impulsionando o motor econômico, distribuindo renda. Vamos ter mais instituições e ter uma melhor estrutura para a sociedade e assim por diante. É por isso que eu estou animado. Então, vamos abraçar essa oportunidade e essa chama de esperança. Muito obrigada, Paul. A imprensa está representada aqui, os que os jornalistas vão ficar satisfeitos. Temos um representante da imprensa no palco, Maria Cristina Frias. Obrigado, Ian. Obrigado pelo convite. À frente, com novas tarifas aí para aço, alumínio, que preocupam o comércio global, mas é um momento para discutirmos a nossa inserção maior no comércio global, enfrentando as nossas dificuldades, nossos problemas de competitividade também. Então, eu acho que nós vamos nos beneficiar das discussões e do que temos a aprender da comunidade de Davos.
Em segundo, outros temas relevantes também são, como sempre, educação, o combate à corrupção e o empreendedorismo social. A Folha tem uma parceria muito frutífera com a Schwab Foundation há 14 anos. Hoje nós teremos um dos nossos empreendedores premiados, recebendo também um reconhecimento, o título de o empreendedor do ano na América Latina. Ele tem um trabalho das APACs, não sei se todos conhecem, é um modelo mais humanístico para o sistema penitenciário. São prisões que têm ótimos índices de recuperação dos presos. E, para encerrar, nós tivemos agora um debate sobre um painel sobre fake news. Foi discutida os aspectos da fake news e sempre a tentação de tentar proteger os eleitores com uma legislação mais rigorosa. Eu acho que os eleitores devem ser expostos, sim, a todo tipo de informação. É melhor que ele busque fontes fidedignas do que ter um juiz a decidir o que o eleitor pode ou não ter acesso. E, por isso, de novo, educação eu acho que é o antídoto para as falsas informações ou informações distorcidas. E eu acho que é muito importante que a comunidade corporativa, inclusive, pense em apoiar iniciativas que ajudem a jovens, crianças, a entender a diferença entre uma fake news, falsas informações ou distorcidas, e informações apuradas com método, com seriedade e credibilidade. Obrigada. Thank you very much, Maria Cristina. Mr. Gregor. Eu gostaria de... eu sou muito honrado de fazer parte dessa turma de co-presidentes. Consideramos a América Latina e a América Latina está... Se você considerar os últimos 3 anos, tem muitas nuvens em termos de matérias econômicas na América Latina, mas se considerar o aspecto de 16 anos, houve um progresso tremendo e a pobreza extrema baixou de 15%, 2/3 das mulheres agora estão trabalhando, são empregadas. O ensino primário e o primeiro estágio do ensino fundamental está generalizado, e se a gente coloca agora, a gente tem que passar desse período de pausa e de voltar a progredir na base global. A gente tem que adotar esse conceito de quarta revolução industrial, que tem um componente técnico muito importante que afeta todas as economias, o bem-estar social, como as pessoas sentem sobre a dignidade do mundo de trabalho e como elas podem se inserir nessa revolução, na quarta revolução industrial. E se a gente começa a pensar nisso na América Latina e aí nesse Fórum Econômico Mundial, são discussões já aprofundadas como a América Latina pode formar um PIB baseado em commodities, como matérias-primas, que esteja mais alinhada com a revolução técnica que a gente observa numa base mundial. A América Latina é a economia da internet em terceiro lugar no mundo e está nos 10 primeiros em termos de produtores técnicos. Para que a América Latina consiga mesmo realizar seu verdadeiro potencial, precisamos enfrentar sempre realmente dessa quarta revolução industrial e com várias causas sociais que a gente mencionou: educação, transparência, melhoramento das aptidões, a capacidade de competir no nível global. E isso são tópicos seriados que voltam sempre, que tem que ser no cerne das nossas discussões, e acho que a gente vai contra-reagir para que a América Latina realize seu verdadeiro potencial. Muito obrigado, senhor Kukapi. Trabuco Capi. Com os co-chairs
no entusiasmo da organização deste Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial já de ideias que possam melhorar o mundo, como é o slogan, vamos dizer, do Fórum deste ano. Nós, na América Latina, temos muitas coisas a fazerem. E é evidente que situações do século XXI, eu acho que o século XX dá ao século XXI algumas heranças formidáveis. Respeito ao meio ambiente, direito das mulheres, respeito à diversidade, respeito às minorias, mas principalmente no século XXI, a globalização ela se tornou algo irreversível. Porque ela veio da alteração dos modos de produção pela quarta revolução industrial, que está colocada no livro do professor. Bom, se nós temos a globalização como um dado de realidade, eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu acho que o debate do Fórum é debater o realismo. A globalização nos criou um modo de governar, um modo de fazer a gestão pública. E como foi colocado, 6 eleições na América Latina, isto não é uma preocupação, isto é a oportunidade. Porque mais importante que a eleição é o compromisso que os governantes, os próximos, terão com a racionalidade. Já não cabe experiências no mundo, não cabe aventuras, porque a América Latina tem muito grande uma dívida social. E essa dívida social, ela só pode ser resgatada com crescimento, com PIB, não tem outro jeito. É lógico que a tecnologia, a digitalização, a educação estão no eixo fundamental para melhorarmos o mundo. Mas as populações da América Latina, e principalmente no Brasil, com os milhões de desempregados, os milhões de subempregados, nós só podemos ter uma terapia. É a terapia do crescimento. É o PIB, é o PIB per capita. Isso é que dará um certo conforto social para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e um pouco mais harmônica e um pouco menos violenta. A América Latina tem apresentado baixo crescimento, o Brasil tem saído da recessão, tomara que a recessão não seja cíclica, a retomada não seja cíclica, mas a retomada do crescimento a partir de 18 em vários países da América Latina é uma oportunidade para nós criarmos uma base do futuro. A América Latina tem vivido na política, na economia, nos governos, nos processos éticos, tempos duros e maduros. É evidente que o Fórum ele se propõe para debater e discutir o futuro. O passado, nós sabemos que foi um passado nem sempre muito harmônico. O presente é de expectativa. Nós só podemos liderar o futuro por novos procedimentos e novas políticas. Evidente que, numa certa feita, que quando o Brasil declarou uma moratória nos anos 80, a manchete do Wall Street era o Brasil onde o futuro nunca chega. Evidente que nós precisamos antecipar o futuro através de reformas, através de processos que dê um avanço do Brasil. Eu acho que é isso que o Fórum se propõe e é o que nos entusiasma estar participando dos debates do Fórum. Obrigado. Thank you very much. Ms. Negerwood, please. Muito obrigado. Bom dia. É realmente um prazer imenso estar aqui na América Latina e estar co-presidindo esses debates. E como na Universidade de Oxford, a gente vai trazer líderes brilhantes e a gente forma esses líderes para que eles aprendam de outros países e outros setores, para que aprendam de outras disciplinas.
isso me torna otimista sobre as expectativas para essa região. Mas a esperança para esse dia e meio é ambicioso. Na América Latina, como em outras partes do mundo, existe uma revolta anti-establishment na política, né? Em quase toda eleição democrática no mundo, a gente vê mais da metade da população que vota contra as elites. E isso significa que a gente precisa fazer 3 coisas juntos a partir dessa reunião. E a primeira coisa é que a gente realmente inventar novos modelos econômicos, nada menos que isso. Porque em todo esse continente estamos enfrentando uma concorrência tecnológica, os empregos são roubados pela tecnologia, e o que a gente vê nesse subcontinente é que 15% da mão de obra que o Financial Times publicou há 2 dias que, ao mesmo tempo, o imposto de renda subiu em 6% para essas pessoas, e, do outro lado, o Financial Times nos contou que as empresas de tecnologia as 10 maiores aumentaram sua renda, sua receita e reduziram sua contribuição em termos de imposto. Então, o nosso modelo econômico não funciona e não entrega uma solução que a maioria das pessoas acha que seria justa. E está pronta para apoiar isso. Então, é o primeiro elemento dessa revolta popular. E eu acredito que nós todos, está toda a nossa inteligência, nossa energia da iniciativa privada e pública, e que se veio se juntar aqui em São Paulo, vai começar a pensar qual é o novo modelo econômico que vai fornecer, entregar para essas pessoas também uma chance de trabalhar, de se empregar e de melhorar seu nível de vida. Segundo desafio, é uma nova alternativa política. As elites, os partidos políticos estão perdendo, estabelecidos estão perdendo em tudo quanto é lugar. E não é surpreendente quando você vê que a maioria da população vê que sente que perdeu alguma coisa. As pessoas perderam a aversão, a aversão ao risco. Os psicólogos diriam que as pessoas, elas sentem muito mais do que elas perderam do que elas estão ganhando. Então, as elites políticas, não adianta eles prometeram um grande crescimento em PIB, porque não está não está apaziguando, redindo a ansiedade das pessoas. Precisamos de uma política transformadora, onde os políticos pensam de maneira mais corajosa como melhorar e realmente se endereçar, tratar os problemas que a população está colocando. Vamos aprender dos casos bons da campanha francesa liderada pelo Emmanuel Macron para ouvir o que as preocupações das pessoas realmente são. Vamos aprender dos próprios populistas sobre como simplificar a sua mensagem, como simplificar a sua comunicação e garantir que você está realmente representando a população que o elegeu. Senão, os partidos políticos e as elites políticas vão continuar perdendo. Mas eu acho que a gente pode conseguir isso. A gente podemos lançar uma alternativa política. E, em terceiro lugar, precisamos de uma cooperação internacional nova. E aqui eu sou otimista, porque colaborando, vamos conseguir isso. Vamos pensar no painel contra as mudanças climáticas. Eles conseguiram, não porque foram reunidos pelos governos, mas porque empresários do terceiro setor se reuniram, as comunidades. Foi um movimento que saiu de baixo para cima. E quando o presidente Trump disse que ele estava tirando os Estados Unidos desse acordo sobre o clima, esse acordo não caiu por água abaixo, porque os países continuaram no acordo fora dos Estados Unidos. E agora apenas os Estados Unidos não estão participando desse acordo. Então, as possibilidades para uma nova colaboração internacional, isso vai levar
a iniciativa dos líderes do governo, dos governos, da iniciativa privada, formadores de opinião na sociedade civil, para que a gente consiga essa colaboração internacional. Então, essa é minha agenda para esse Fórum Econômico Mundial. É um novo modelo econômico, um novo modelo político, é aproveitar as oportunidades para formar novas colaborações econômicas. Obrigado por nos hospedar aqui. Muito obrigado por compartilhar suas opiniões. Eu espero que a colega Trajano, Luiz Helena Trajano, tenha tempo de se juntar a nós e que ela possa também acrescentar os comentários delas aos de vocês. Temos algum tempo para perguntas da plateia, dos jornalistas presentes. Se vocês tiverem perguntas, por favor, se apresentem e façam a pergunta para os co-chairs. Perguntas no microfone, por gentileza, para que haja tradução. Da Bahia, sou empreendedora social. No Fórum Econômico Mundial em Davos, em 2016, o secretário-geral Antônio Guterres fez uma fala fantástica acerca de um movimento também inovador no que tange ao mundo privado e as parcerias para as questões sociais que vocês apontaram aqui. Então, ele disse que existia uma relação meio bipolar, ou seja, cada iniciativa privada faz o seu movimento em processos de ações sociais. E aí ele propõe uma multipolaridade, que é a possibilidade de ouvir uma concentração dos recursos do mundo privado para o mundo social num projeto único. Então, a minha pergunta para vocês é essa: o que pensam sobre isso e como podemos avançar nessa perspectiva? Thank you very much. Muito obrigado. Essa pergunta é dirigida a alguém especificamente? Eu posso dar um exemplo concreto. Como parte do Fórum Econômico Mundial, temos um conselho de governança de TI. São grandes empresas de tecnologia que se reúnem. A gente se encontra nesses fóruns de indústria do Fórum Econômico. A gente reuniu um portal de habilidades. Vai haver, claro, alguma mudança nos empregos, foi o que Anne Garwood falou, por causa dessa quarta revolução industrial. Isso permeia o mundo todo. O que nós estamos tentando resolver é como ajudar as pessoas a participar dessa economia, tendo um retreinamento de habilidades. Então, a gente criou um portal, está ainda no início, incipiente, ele vai ser lançado no mundo todo ao final de março, apenas em inglês a princípio, mas são 11 empresas que estão concorrendo ferozmente todos os dias e elas deram um passo para trás desse ponto de vista competitivo e colocamos recursos de treinamento juntas sobre inteligência artificial, cybersecurity, Java, programação, gestão ágil. Então, todas essas habilidades fundamentais que são necessárias para participar dessa quarta revolução industrial. Estamos oferecendo esse portal de graça. É claro, vamos acrescentar mais matérias a esse currículo, vamos tentar oferecer em outros idiomas. Há uma avaliação de habilidades. Qualquer pessoa pode fazer esse teste. Você recebe uma nota, digamos, para saber qual é o seu nível tecnológico. E aí você pode fazer o seu próprio treinamento digital. Isso ainda está no início, é claro, mas é um exemplo de um grupo de empresas privadas que estão tentando resolver uma questão de educação que temos com esses empregados que estão perdendo o emprego por causa da tecnologia. A pergunta induz a um raciocínio. A gente tem que pensar o seguinte: olha, o setor privado e os políticos, a sociedade, será que eles podem trabalhar juntos? E eu não vejo uma contradição aí. A atividade econômica é uma força positiva na sociedade, né? Fazer alguma coisa, produzir produtos, serviços. E se a gente fizer isso com o propósito certo e com os valores certos, isso vai ser positivo. Deve ser possível fazer isso junto. Um bom exemplo dessa conexão entre o público e o privado é um grupo de recursos que eu tenho o privilégio de participar. É um problema da água.
É um grupo sobre recursos hídricos, uma questão de saneamento. Isso é um problema imenso no mundo. E vai ser um problema maior ainda se a gente não cuidar. Esse grupo de recursos hídricos é uma plataforma em que o setor privado e a sociedade cívica e os governos, sociedade civil e os governos, trabalham juntos e localmente buscando soluções específicas. Fazemos isso com um sistema, com uma disciplina que pode ser compartilhada, há melhores práticas que podem ser divididas. É uma iniciativa com diferentes partes interessadas e ela funciona localmente. Queremos que o governo se sinta dono dessa iniciativa. Mas o conceito é várias partes interessadas trabalhando juntas. E esse é um problema que atinge a todos. E aí, por que o setor privado vai fazer isso? Bom, no meu setor, especificamente, se a gente não tem água limpa, a gente não tem agricultura. E aí não tem um bom café. A água é importante em todos os lugares do mundo. Então, fazer isso faz sentido do ponto de vista de negócios até. Não é assim, as empresas vão esquecer que são empresas e fazem alguma coisa pela sociedade. Na verdade, isso está intrinsecamente ligado ao que os negócios fazem. E eu acho que esse é o tom que eu senti na sua pergunta. É possível? Tem que ser. Deve ser natural, na verdade, né? Nem possível. Obrigado. Você quer acrescentar alguma coisa? Muito obrigado. Eu queria acrescentar. É disso que trata o Fórum Econômico Mundial, né? Essa participação, essa colaboração e todos esses interessados trabalhando juntos. Há mais perguntas dos jornalistas da plateia? Temos uma pergunta aqui no fundo. O microfone, por gentileza. Por favor, se apresente. Eu sou André Ítalo, eu sou jornalista da Agência Estado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Trabuco e para o Bracha. Ambos comentaram as eleições que vão ocorrer na América Latina esse ano. E eu gostaria de perguntar especificamente sobre as eleições que vão ocorrer no Brasil, né? Qual a expectativa deles em relação ao que vai haver no Brasil? Qual é o principal risco que eles estão enxergando e se o resultado da eleição pode afetar o crédito e o crescimento econômico para o ano que vem? Obrigado pela pergunta, André. As eleições no Brasil ocorrem num momento muito importante. O país acaba de sair de uma grande recessão, teve um ano de um crescimento ainda modesto, mas se prepara para crescer mais esse ano. Eu tenho a impressão que o crescimento desse ano está mais ou menos dado. As eleições ocorrem no fim do ano, em outubro, os fatores de demanda maior já vêm se fazendo sentir. Não vejo um enorme impacto das eleições sobre o desempenho da economia esse ano. Mas importantíssimo para os anos que se seguem. O Brasil hoje tem todas as condições de ter crescimento sustentável por um longo período de tempo. Nós estamos com a inflação sob controle, nós estamos com as taxas de juros mais baixas que nós já tivemos e elas poderão permanecer assim por longo tempo. Nós estamos com a situação externa do país muito forte, muito sólida, reservas elevadas, muito baixo déficit em conta corrente, muito inferior ao investimento direto estrangeiro. Enfim, nós temos condições muito importantes. O que nos falta? Nos falta qual é o nosso risco? É o risco fiscal. Quer dizer, nós temos um desequilíbrio nas contas públicas, nós temos uma dívida pública com uma tendência de crescimento que nós ainda não conseguimos estancar. Eu acho que esse é o principal problema, é o principal problema que vai confrontar o novo presidente. Além, é claro, dos problemas que a Nair Woods citou aqui, que é chegar não com um discurso de apenas vou crescer o PIB, eu vou estabilizar as contas públicas, mas, de fato, como isso vai reverter em benefícios para a população. Acho que nós teremos um quadro amplo de candidatos, ainda não estão claros quais são os candidatos, mas eu vejo muito deles com essa preocupação com o aspecto fiscal, com o equilíbrio das contas públicas para
que o país possa ter um crescimento sustentável. Então, a minha expectativa é que nós tenhamos um resultado positivo, né, nas eleições e que o país possa ter esse crescimento nos próximos anos. Eu acho que a sua pergunta, acho que o Cândido colocou bem. A sua questão é se as eleições elas podem significar turbulência. Não, ela pode significar em alguns momentos volatilidade, mas as eleições elas são uma oportunidade importante para a sociedade brasileira, porque nós podemos escrutinar planos de governos e posturas de futuros governantes. E aí decidir, ou pelo menos escolher, algo que tem sido sempre muito crucial na América Latina, que é o modelo de Estado que queremos. Até volto a dizer, a globalização, o jeito do mundo fazer a gestão pública, realmente mudou. E é evidente que uma eleição é reafirmar a crença não de um Estado que centralize, um Estado que seja indutor do crescimento, mas acreditar que nós temos uma nova sociedade. Então, acredito que a eleição é uma oportunidade de nós consensarmos em cima de planos de governo que coloquem o país para frente. A questão fundamental é o compromisso do candidato com reformas. O teto de gastos é muito importante, mas ele é insuficiente se as reformas não forem executadas, porque ter um teto, mas sem o ajuste das contas públicas, nós continuaremos na mesma toada. E déficit público, desajuste fiscal, ele faz com que o Estado tenha uma incapacidade de investir, principalmente no social, porque não existe capacidade de investimento. Eleições é uma oportunidade. Muito obrigado. Antes da gente encerrar essa coletiva de imprensa, nós temos a senhora Trajano, que acabou de chegar aqui, se juntar a nós, e ela vai agora compartilhar um pouquinho o comentário dela. Perceber o que foi falado agora, realmente o Brasil viveu uma crise econômica e política junto, porque a crise econômica a gente já estava acostumada com várias, com um período muito longo, mas o que eu tenho mais sentido é a maturidade nossa de separar um pouquinho a política da economia. Então, muitas vezes a política está acontecendo coisas aí, o dólar não sobe tanto, a bolsa não cai tanto, eu acho que é uma maturidade nossa isso. E como todos falou, a gente começou a atravessar o fundo do poço, a gente vê coisas melhores acontecendo. E isso é muito bom ter um fórum aqui, porque duas coisas são importantes para as pessoas. E o Brasil tem 60% da população que a família ganha menos de R$2.000 por mês. A gente não pode tolerar isso. Isso é muito desagradável. Uma família ganhar, e tem 13% que ganha R$100 e poucos por mês. Quer dizer, essa é uma realidade. E cada vez isso mais gente fica rico e mais fica pobre e mais fica rico e menos fica pobre. Então, assim, ter um fórum econômico, onde e não tem outra forma de fazer isso através do emprego. Num país em desenvolvimento, somente o emprego vai melhorar. Então, emprego e renda é que faz as pessoas de países pobres melhorar. E a gente chegou num nível de desemprego muito triste, perto de 4 anos atrás, que a gente tinha um índice de emprego muito bom. Então, eu acho que um fórum desse, só a economia pode ser o motor para que isso possa melhorar. Agora, sobre a eleição, a gente acho que teve tanto desgaste que nós não estamos muito pensando nessa eleição ainda, até porque não foi definido. Mas eu tenho certeza que o povo não é o mesmo para poder exigir seus direitos depois desses 3, 4 anos que a gente viveu, de tanta coisa que veio e que apareceu. Então, acho que a eleição, como o Trabuco falou, eu peguei um pouquinho o Cândido falar, vai ser uma maturidade, vai ser um momento de maturidade. E os políticos não vão poder fazer mais do que eles estavam fazendo no Brasil. O povo não vai aceitar. Eu acho que a sociedade civil nunca se uniu em tantos movimentos no Brasil como está unindo agora. E eu só acredito numa mudança com a união da sociedade civil. Eu não acredito em mudança se a sociedade civil não estiver unida em mudanças profundas que nós vamos ter que fazer. E eu estou sentindo, nós tornamos muito mais protagonista do Brasil a sociedade civil.
Eu tenho um movimento que, quando eu convido para ser protagonista, aparece 700, 800 mulheres e querendo assumir o Brasil. Nós temos mais de 12 mil mulheres hoje que não têm nenhuma intenção política, mas quer assumir o Brasil que é o nosso movimento. Então, eu sinto a sociedade assumindo melhor e não achando que o país é deles, que o país é nosso. Isso eu acho que foi uma grande maturidade e fico muito feliz de ter um fórum econômico no Brasil, porque só assim nós podemos gerar, depois da saúde, o emprego é a melhor coisa que nós podemos dar para o povo. Thank you very much. Thank you very much to our co-chairs. Muito obrigado para os nossos co-presidentes aqui, obrigado por estarem aqui, obrigado para a imprensa por prestando atenção a essa conferência de imprensa e sucesso para esses encontros de hoje e amanhã.